Boa tarde. Tô chegando tarde. 38h39 já, né? Não consegui começar pontual aqui, mas tô aqui. Tomara que essa música não atrapalhe aqui. Oi, Alex. Se estiver muito alto eu vou olhar para abaixar, tá bom? Deixa eu lembrar do assunto que hoje não pude nem publicar de novo. Essa semana tá um pouco complicado, não estou conseguindo fazer o lançamento direito dos assuntos, né? O que eu ia falar, cara? Porra, deu branco. Tô mal hoje, né? Eu tava vendo aquele vídeo do Jesse, né? Que ele fala lá dos estilos, né? Que não tem estilo, né? É tudo o cara tem uma coisa só, né? Deixa eu só abaixar um pouquinho, peraí. Não atrapalha muito. Desenho infantil. Abaixei um pouco, tá, filha? E aí, ele falando, né, que é tudo fake. Acho que é uma expressão agressiva demais dizer que é tudo fake, né? Mas com certeza a coisa é uma só, né? Quer dizer, besteira isso aí. Outra coisa também que eu reparo, cara, e eu já escrevi sobre isso, se eu não me engano, eu botei isso no meu livro, esse tema também, é um dos textos que eu tinha postado, eu acho que eu joguei no meu livro, que é aquela coisa, né, do quanto acaba sendo nocivo a gente ser muito apaixonado pela arte que a gente pratica, fica uma coisa fanática, né? Sensei Fernando. Né? Já vou entrar com o tema, tá? Eu já lembrei o que eu vou falar aqui. Sensei Adriano, seja bem-vindo. E aí eu percebo que as pessoas que são muito apaixonadas, né, pelo que elas praticam, acabam ficando fanáticas, né? Sensei João Ribeiro, seja bem-vindo. E a gente viu isso com o pessoal do Jiu-Jitsu, ficou, né, uma coisa neurótica. O pessoal do Kung Fu também costuma ser muito apaixonado, assim, né, fica naquele encanto da cultura chinesa, os filmes chineses. Também fica um cara, né, intolerante, acha que o estilo dele é o melhor. Temos karatecas assim também, né, com essa paixonite aí que, pô, chega a cegar a pessoa só vê valor no próprio, né, próprio sistema que estuda, né. Boa tarde aí, sensei. Mas, cara, é por isso que, fazendo aí uma comparação entre o amor e a paixão, né? Realmente a paixão é uma coisa mais, né? O amor é aquela coisa mais equilibrada, né? Então, quando a gente ama o que a gente pratica, até isso acontece de pessoa para pessoa, né? Quando o jovem está apaixonado ali, ou até mesmo o adulto está apaixonado por uma mulher, ou a mulher pelo homem, faz até besteiras, né? Que bota aquela pessoa num patamar assim e tal. Já o amor é uma coisa equilibrada. Eu acho que isso aí serve para tudo na vida. Eu acho que também para a arte marcial. Então, quando a gente ama o que a gente pratica, a gente tem um sentimento equilibrado, aquilo nos faz bem, entendeu? A prática daquilo nos faz bem. A gente entende, né, o mecanismo daquilo, sabe aplicar aquilo ali na nossa vida e tudo assim, né? Agora, já quando é muito apaixonado, cara, sabe, vocês veem isso, acontece em tudo, cara, com relação a casal, com relação a time de futebol, brigas de torcida, por causa de paixão, por causa de time, sabe? Isso foi um pouco para as artes marciais na era do jiu-jitsu, naquela época, né? Ficou muito latente, acho que o que o brasileiro se aposta, o que ele gosta, ele acaba sendo muito passional, sabe? Então, o quanto é prejudicial a gente ser muito apaixonado pelo que pratica, é mais fácil a gente amar o karatê, amar o que pratica ali, para que aquilo dê um fruto legal, seja um sentimento de equilíbrio, né? Então, uma outra coisa aí, né? Agora, eu estava falando com o Marcos ontem, e ele a princípio, ele me achou radical, né? Porque eu estava falando que eu não me identifico em praticar boxe. É falta de identificação, né? Eu acho ele um sistema muito ofensivo, né? Muito bom para bater, né?
umas esquivas muito boas, pá, pum, mas eu não acho que ele seja uma boa técnica para defender golpes. Você não vê muito, é um ou outro, um tapinha ou outro, pá, pum, porque de resto é uma preocupação em sair e devolver o golpe. Pá, pum, né? Pá. Falta de identificação, não diminuição daquele sistema de luta, né? De luta para lutar. Agora, sim, o karatê, o kung fu são mais ricos, mas não por isso, né? O boxe se torna menos perigoso. Agora, e eu mostrei para ele, gente, não é, o Marcos, não é radicalismo, não é ser radical. Entendeu? Ah, mas pô, parece que você está misturando pelo fato de a maioria dos boxeadores não irem procurar no karatê, que eu falei para ele isso, né? Mas olha só, você vê um monte de lutadores de kung fu, né, até os do cinema, buscarem aprender boxe, né? Você vê karatecas praticando boxe, etc, etc. Você não vê muito interesse no boxeador aprender o karatê. Não estou dizendo que não exista, mas em quantidade é menos. Entendeu? Então, não é um troco, não é um revide, não é um radicalismo. É questão de falta de identificação, né? De identificação. Eu seria um dos que não tem tesão para praticar boxe. Mas eu preciso conhecer como é lutar com boxe. Então eu tenho que praticar de alguma forma com eles. Tá? Não estou falando que vai ser uma coisa semanal, mas durante um tempo da minha vida eu preciso conhecer o boxe. Até mesmo para estruturar como eu vou entrar com as técnicas do karatê versus boxe. Simples, né? Só vai estar bem estruturado aquilo ali, pá, pum, pum, né? Quanto mais eu treinar com eles. Mas isso não significa que eu vou adquirir o boxe para a minha prática pessoal. Ah, mas o Bruce Lee fez, o Donnie Yen fez, o Jack Chan fez. Acho que até o Jet Li tem alguma, apesar de ser mais purista, ele parece também ter alguma coisa. Eu não me importo, é opção pessoal, se eles captaram, se eles aprenderam e gostaram. Eu, particularmente, não gosto, né? Não gosto de praticar boxe, não me identifico. Laninha, deixa ela, vai. Agora, eu falei, olha, é engraçado que quando a gente chega e a gente fala que a gente não gosta de ir semanalmente para uma escola de jiu-jitsu, ficar só no chão, aquelas técnicas todas de chão. Eu já ouvi falar, isso é preconceituoso. Por que preconceituoso? Quando eu fui falar, nas vezes que eu topei com adeptos de jiu-jitsu, né, que preferia as artes marciais que lutam em pé, que prefiro, né, semanalmente treinar um karatê do que, né, ou mesmo prefiro a metodologia oriental de treinamento, principalmente dos sistemas que lutam em pé, do que as de solo, as mais abraçadas pelo, né, as técnicas e tipo de treinamentos mais abraçados pelos ocidentais e tal, também fui chamado de preconceituoso. Só que, é o que eu falei para ele, quando é o contrário, sabe, nunca é preconceito. Um cara do jiu-jitsu falar que o que eu pratico é um balé, não é preconceito. Alguém criticar a prática do Makiwara, tá? Dizer que faz mal para os punhos, aqui pro, né? Para articulação e etc. Não é um tipo de preconceito. Quer dizer, por que só quando se fala, né? Eu, pelo menos, esbarrei com muitas pessoas assim, seja na internet ou pessoalmente. Mente fechada, só gosta de coisa oriental. Mas qual é o problema? Tem gente que não gosta de nada oriental. Gosta da arte marcial adaptada para o Ocidente. Há algum problema nisso? Não há problema algum. Há problema quando surge o preconceito. Dele para com o cara da arte oriental tradicional e do cara do tradicional para com o cara que gosta de MMA, o cara que gosta do Brazilian Jiu-Jitsu, que já não é mais puramente japonês. Entendeu? Então, quando tem o preconceito de ambas as partes, é que tem o erro. Se de fato eu não praticasse, né, eu não quisesse praticar o boxe, porque eles não têm interesse em buscar no karatê, seria ridículo.
Mas por falta de identificação, não, aí não é radicalismo. Né? O cara não gosta de alguma coisa, de alguém, né? Ele é preconceituoso necessariamente? Não. Né? Ele não gosta de estudar com o sensei fulano. Cara, ele já viu que é uma pessoa diferente, né? Tem um temperamento diferente do dele, ele não quer fazer aula com aquela pessoa. Ele não está discriminando aquela pessoa, não está sendo radical de riscar aquela pessoa. Só há uma incompatibilidade. Então, é uma incompatibilidade sabe, de gosto. Eu não gosto de praticar boxe. Eu não gosto de... Entendeu? É a minha forma de pensar. Mas preciso conhecer. Entendeu? Porque eu falei para ele, o Marcos é aquele que aparece aqui conosco, né? Tem endereço de Punk Buda. Eu falei, Marcos, você já notou que do Vale Tudo pra cá, quase ninguém confia muito? Poucos foram os lutadores que socaram linha reta. Tudo é soco curvo. Todo mundo pega uma caroninha no soco do boxe. Oh. Falei, cara, já estou de saco cheio de boxe, já não tenho uma dedicação pessoal. As pessoas só exploram isso. Entendeu? É isso que eu falo, cara. A maioria tem uma tendência para cair pro boxe. Pro jiu-jitsu nem se fala, né? Aí eu falei para ele, olha, o boxe tem o mérito dele, tem o histórico dele, e o jiu-jitsu também. Mas querendo ou não, se você compara um karatê com o boxe e o jiu-jitsu, o boxe e o jiu-jitsu, eles têm muito mais técnicas próximas da reação natural de uma pessoa leiga do que o karatê. Que vai ter bases, vai ter um soco em linha reta, vai ter encaixe de quadril, toda essa mecânica que a gente conhece. O boxe não, o cara aprende, né, a fazer a guarda lá, soca, né? Quer dizer, quantas pessoas que não sabem lutar, nada, quando vão socar, socam curvo, socam, né? Aquela coisa disforme que aí nem um boxe parece. Mas o boxe ele permeia muito mais, entendeu? Aquela coisa da mentalidade popular, né? Mais fácil o cara ver uma luta ali de boxe. Pá. Quando o cara pega alguém na gravata e soca, entendeu? É uma reação tipo um Urazuki. Mas o cara não vai pensar em Urazuki, é mais fácil ele pensar que ele está dando uma coisa próxima do gancho. Pá, né? Quer dizer, as comparações, né, que as pessoas fazem, as referências, é muito mais boxe. Você pode notar, aqui no Rio, entendeu? O pessoal de comunidade, né, as ditas favelas, cansaram de brigar na rua assim com aquela ginga e tal, e pá, entendeu? É um soco, tá? Primeiro que não sabem fechar a mão, tá? Geralmente bate a mão máxima assim fechada de qualquer jeito e bate dedo junto. Isso aqui não é técnica de boxe, obviamente que não, mas você vê que o lance de vir de fora para dentro e não em linha reta, pum. Não que o boxe também não tenha umas coisas quase que em linha reta, né? Mas compara. Aquela coisa de você ir igual um louco na cintura do cara, derrubar o cara de qualquer jeito, ficar pá, né? Aquele cara que não sabe lutar. Parece o quê? Com o que a gente vê no MMA. O outro dentro de uma situação de baixo, né? De submissão, o outro batendo, pá. Por isso que aquilo parece uma briga de rua, o MMA. Por isso que nos lembra. Você não vê um cara com uma senhora porrada que pum, e acaba com o cara. Entendeu? Quer dizer, não me atrai, né? Jailton Us Reiwa Antei Us, seja bem-vindo. Thiago Us Teixeira. E o Jailton botou aqui, mas karatê tem soco circular, só que a maioria não treina. Jailton, já mostrei muito. Eu acabei de mostrar aqui o próprio Mawashi, que ele sai curtinho aqui, né? Para o Kagezuki, o Ura, né? Mas nunca assim. Se você ver esse cara, tá descaracterizando. O karatê não vai socar assim, ele tem de fora.
Tem. É diferente. É diferente de fazer pá, 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 pá. Não é aquele soco assim, pum, do boxe, entendeu? É diferente. A gente... né? É diferente. É diferente. Quem fizer pá, tá saindo um pouquinho do sistema. É aquilo, né? Vai ter gente que vai ser mais radical aí, né? Vai dizer que saiu totalmente. O outro vai dizer que é como se fosse uma licença poética. Não, mas ele está vindo... O caminho que ele fez foi o mesmo do Masashi Zuki, só que ele bateu, pum, né? Tem gente que faz o Kagezuki no rosto, pum, pum, né? Pum. Só que aqui já cabe o Masashi Zuki, originalmente, né? É pra cá, e pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Quer dizer, é diferente. Então, se um cara estiver lutando, o cara diz que é do karatê, né? E ele fizer, pum, não é karatê, assim, pum, 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 curvo, não é karatê. Karatê bate, curvo, pum, 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 é diferente. Entendeu? É diferente. Aí o cara, o importante é funcionar. Tudo bem. Pensando em sobrevivência, se você aplica bem o soco do boxe, tá. Mas originalmente a japonesada não faz. Pum. Entendeu? Então os lutadores que vieram de escolas asiáticas, mas como os chineses lá, o Bruce Lee, o Donnie Yen, Jack Chan, praticaram boxe, para eles está valendo. Pá, pá, né? Tá valendo. Mas eu acho isso, cara. Né? É diferente você socar curvo para socar curvo. Entendeu? Pum. Pum. É o que eu falei. Se eu não me engano, o próprio Sensei Vinícius ontem faz aqui assim. O Kagezuki ele bota aqui em cima, ao invés de virar isso aqui e ser o Masashi Zuki. Pá. Né? É o jeito dele, ele prefere encaixar um Kage em cima. Pá. Né? Pá. Originalmente, que eu aprendi é Kagezuki, que a gente vê no kata, né? Kagezuki e Masashi Zuki. Né? Agora, quando a gente fala de flexibilidade no karatê, flexibilidade de pensamento, a gente pode até permitir que alguém faça isso, mas, cara, socos curvos o tempo todo, a gente tem visto durante todos esses anos no MMA, desde a época do Vale Tudo. Sabe, é o que eu falo, cara, o nego parece que às vezes não confia no bloqueio, no soco, em linha reta. Pá. Por que o pessoal faz no campeonato de karatê e não faz contra um cara de boxe? Ou de Muay Thai no MMA? Até fazem tão tímidos. Sabe? Não fica uma coisa clara. Eu não sei se é porque quando entra a karateca, o cara já muito condicionado, alguns são fortes, tipo o Sensei Lyoto é muito forte, né? Comparado a mim. Ou mesmo o tal daquele irlandês, né? McGregor, né? Coisa assim. Que dizem que ele também veio do karatê, mas tem muito boxe misturado. Tu não vê essa técnica limpa. Não é que não precisa vir daqui da cintura, não, mas você não vê. Isso aqui, ó. Você não vê. Né? Tem sempre um soquinho, pá, curvo. Cara, eu quero ver quadril, pá. Uns botam, sabe? Mas eu ainda acho muito tímido esse processo, sabe? Rodrigues, seja bem-vindo. E aí eu fiquei falando, cara, tipo, mais do mesmo. Todo mundo parece que só acredita. E o discurso de muitos, né? Você vê que os americanos já caíram pro boxe. Entendeu? Chuck Norris, você vê que
fica meio boxeado, já não é mais aquela postura coreana, né? Nem japonesa, é uma coisa mais boxeada, mais em pé, né? O punho dele. O Bill Wallace foi pro ringue também, né? O Benny Urquidez. O Benny Urquidez, inclusive, pra mim, do ringue era o melhor, cara. Entendeu? Eu tava falando com o Marcos ontem, olha, o Benny Urquidez, pra mim, ele varreria todo mundo em pé no MMA. Em pé, pra mim, ele é muito mais, ele era muito mais quando jovem, né? Completo, assim. E eu até falei com ele, ó, nego fica falando que Jack Chan é só filme, né? Porque o cara não viveu lutando, né? Mas o cara entende muito, não só da parte de Kung Fu, como ele estudou Hapkido, Judô, Karatê, né? Boxe, né? E quando se fala Kung Fu ali, ele estudou o Wushu tradicional, o Wing Chun, entendeu? É um cara que tinha conhecimento. E existem filmes dele, cara, que ele faz frente com um coreano de perna, pá, pá, com um punho assim, ó, fechado, igual o coreano, cara. Igualzinho coreano. Caraca, olha o cara jovem como é que era. Entendeu? E quando ele fez aquela cena com o Benny Urquidez, o Benny Urquidez chegou a falar, ele é um grande lutador. Entendeu? Porque para fazer uma cena tão de alto nível, naquele filme do Jack Chan versus o Benny Urquidez, cara, tem que ser muito bom. O Jairton está dizendo aqui, a postura para mim depende da distância entre os oponentes. Jairton, mas independente da distância, o karatê ele vai sempre, mesmo os socos curvos, tem um princípio diferente. Não é como no boxe. É diferente, é nitidamente diferente. Né? O Wing Chun optou por lutar em tatê o tempo todo, né? Né? Muito parecido com o que eu faço aqui, porque há uma conexão de movimentação, mas o Goju Ryu, muito circular, né? Ele também defende e bate, né? Tudo também curtinho, né? O próprio Kyokushin pegou muito disso, aquela base assim, né? Que o Kyokushin usa muito, parece quase um boxeado também. O Goju Ryu tem um pouco disso, dependendo da escola. A gente pode reparar isso no Rigaona. A gente fica meio, em algumas situações, ele ensina. Os caras, entendeu? Uma coisa meio, sabe? Que é uma coisa que nós do Shotokan, por mais que formalmente seja assim, a gente pode, né? Às vezes cair para essa coisa. Se teu camarada tá aqui, ele levanta mais para te defender aqui, fazer um escudo, né? Né? Acho que isso aí eu acho que é irrelevante. Isso aí há uma flexibilidade, entendeu? Kamae, eu acho que há uma flexibilidade. Eu acredito, né, que você possa ficar botando aqui um nagashi, né? Ou mesmo um Mayude Hineru, que é aqui, como a gente vê no Sotin, né? Você pode botar aqui, né? Porque vai ter giro aqui. Como pode ser aqui uma proteção natural, como se fosse um nagashi aqui de sobrevivência. Não estamos defendendo, mas fazendo aqui uma... para você, né? Poder sobreviver. Pum, né? Já falei um pouco disso. Dá pra fazer, né? Peraí, tá, Lana? Seja bem-vindo aí, nosso amigo árabe. Eu acho, cara, sabe? É sempre essa liberdade, até porque, como eu falo, o Otoshi Imp, ele pode defender, né? O Yoko Imp, ele pode defender, né? O Danagyoki, o Mayude Hineruki, Tenagashuki, o Nagashuki, né? Teozayuki, entendeu? Então você pode, Kakiwaki, né? Hirokazu Kanazawa? Sim.
Esse cara sempre entra aqui e fala nesse idioma, eu não sei, às vezes ele cita o Canasal, mas ele não tem um diálogo, não dá para falar com ele, né? Quando o estrangeiro entra e nem inglês fala, ninguém pode ajudar, né? Às vezes tem amigos aqui que falam inglês e conversa com a pessoa. Então eu acho isso. Eu acho que fora do básico, né? do sistema do Shotokan, dá pra gente fazer isso, cara. Tetsui direto, né? Pá, pum, pum. Dá pra fazer pá, pum, né? Dá pra dar uma volta com o karatê de uma forma muito inteligente. Entendeu? E aí a gente vai entrar naquele mérito dos estilos, né? Que, porra, hoje eu tava falando, o Sensei Daniel falou comigo, o Sensei Daniel Santos do Goju Ryu, que Sensei Funakoshi, além, né, de ter estudado ali com o Sensei Asato, né, que foi o primeiro Sensei dele, e o Sensei Itosu, também teve aulas rápidas, né, menos, né, tempo, mas também teve contato com o Sensei Kanyo Higaonna do Narate, entendeu? Não só teve isso, como teve também contato com o Gogen Yamaguchi, do Goju Ryu, e com o próprio Shojun Miyagi, né? Assim como o Keno Amabune, pai do Shitoryu. Ou seja, então ele esteve, além do mestre dele de Shurite, Asato, de Shorin Ryu, que vinha ali do Shurite também, com Itosu, ele teve aula com o Kanyo Higaonna, do Narate, que foi o mestre do Miyagi e mestre também do Mabune, pai do Shitoryu, né? E teve amizade com o próprio Miyagi, fundador do Goju Ryu, né? Eu acredito também que fundador involuntariamente. Aquilo ali era a expressão de tudo que ele aprendeu, era karatê, ponto. Né? Até então, mãos chinesas, ponto. Não era nem mãos vazias, né? E teve contato com o Gogen Yamaguchi, como eu falei, que tinha sido, né, aluno de Goju Ryu. Há quem diga que foi do Miyagi, tem gente que ele não conheceu o Miyagi, foi com outra pessoa que ele aprendeu. Né? Tem o disse-me-disse, aquela guerra política e tal, não quero entrar em questão. Gosto muito da IKGA, escola ali. Então o Gogen Yamaguchi, pai do atual Goshi Yamaguchi, né, que é o grandão ali da IKGA. E ele teve também muita amizade com o Keno Amabune, pai do Shitoryu, que tinha sido também aluno dos dois, né? Como é que é o nome? Do Itosu, do Shorin Ryu, e do Higaonna, do Narate. Então, gente, para eles transitavam muito entre eles, tudo era karatê. Qualquer técnica era karatê, não tinha essa, sabe? O cara fazia tudo ali, sabe? Fosse assim, né? Fosse o que fosse, tudo era karatê, né? Então, ficava nessa situação de, sabe? Aí quando chegou na Butokukai, exigiu-se uma formalidade. Ué, mas peraí, é tudo a mesma coisa? Não, é diferente. Esse faz assim, aquele faz assado. Pô, mas não é a mesma arte? Mas por que está fazendo diferente? Aí começou, né? O japonês gosta de tudo explicadinho, tudo organizado. Então houve uma determinada exigência de organizar aquilo ali, entendeu? E aí nasce esse negócio de querer batizar. E o Shotokan não é o primeiro, né? O Kanazawa narra um pouco disso, né, numa entrevista, né? Ele fala, pô, já tinha lá o Shitoryu, o Goju Ryu, a gente tem o Ryu também, né? Aí pensaram no Shotokan Ryu. Né? Ele até usa esse termo junto, Shotokan Ryu, porque ele também já ganha pedrada por causa disso, tá? Por colocar Ryu, pronto. Fez qualquer coisa fora do habitual e eu destaco uma pedrinha, né? Hoje eu nem tenho usado sempre por causa dessa questão, né? Ryu sempre remete, né? Não só à escola, que é uma coisa justa, escola, né? Da casa de Shoto, escola da sala de Shoto, seja lá o que for, né? Shotokan Ryu, ou estilo, né? Ryu também é estilo, muito usado para estilo, né? E como eu acredito hoje que o Shotokan, assim como todos os outros estilos, são sistemas, eu até tenho usado um pouco menos o Ryu, a palavra Ryu, né? Mas não tem jeito.
né? Se você for estudar o Goju, vão chamar de Ryu de qualquer forma. Por mais que você fale, não, mas o Goju é um sistema de karatê, assim como o Shotokan é um outro sistema. Né? Então o Ryu incorporou. Então por que não usar no Shotokan? Né? Eu sempre pensei assim. Mas no final das contas, cara, pra mim, hoje em dia pode ser que eu mude. Hoje em dia, nada é Ryu em termos de karatê. É uma coisa só, mas... E é por isso que eu me sinto livre, né, para usar a coisa de uma forma mais fluida. Falei, cara, não precisa ficar só tão, sabe, robótico. Eu acho, tem gente que tem uma execução fora de série, mas muito dura, sabe? Perde um pouco da coisa humana, parece um robô fazendo. Eu não gosto daquilo não, sabe? Isso aí permeia todos os estilos, né? Porque também tem gente aí que tá fazendo o Goju de uma forma totalmente também. Falei, para. Não precisa tanto, cara. Sabe? Sei lá, eu acho que... Sabe? O cara faz ali... Né? Calma. Faz, tá firme, mas não tá... Sabe? Há um detalhezinho ali que deixa a pessoa muito robótica, que eu particularmente não me identifico, entendeu? Então, acho que a identificação, como eu estava falando com o Marcos, que ele entrou aí agora, né? Olha o pessoal aqui, Marcos, na nossa conversa, como eu falei para você que eu ia falar para eles, né? Que quem acaba sendo muito radical é o pessoal, né, que gosta só do boxe, só do jiu-jitsu, só do muay thai, porque eles são muito mente fechadas, né? A minha coisa é identificação. Agora eu sei que o boxe tem sua eficiência, é muito perigoso. É diferente de eu falar, não, isso aí, karatê é um balé, como eles falam. Aí você não tem serventia, cara. Você, pô, sabe, como você mesmo, Marcos, me mostrou lá a entrevista do tal do Cleveland, né? Sei lá, Cleveland, Grace lá, falando, nós sabíamos que aquilo não funcionava, falando do Bruce Lee, Kung Fu, aquela coisa toda, né? Ou seja, desmerecer porque não tem identificação, porque eu quero vender o meu peixe, eu quero vender... cara, eu acho antipático pra caramba. Diferente de mim, cara, eu só não gosto de praticar boxe. Não tenho identificação, não me vejo ali fazendo aquilo. Entendeu? Não me vejo. Mas, eu preciso, como eu estava falando para eles, eu preciso conhecer, eu preciso conviver e, de uma certa forma, entender a prática deles, como é que eles fazem, entendeu? Para que eu aperfeiçoe o uso do karatê contra aquilo. Sair, abaixo, bate, entendeu? Tem condições, né? Por que será que os japoneses são tão duros assim? Já vi essa dureza em outros estilos japoneses também. Isso aí é do povo mesmo. Eles são... Sabe aquela coisa? É deles mesmo. É deles. Já o chinês é todo mais, né? Todo molinho. Né? Contação no final, né? É diferente, é diferente. Há uma diferença. Se a gente vê aquela viagem que o Jesse fez, a China, você vê nitidamente que a contração é diferente. No final. E tem quadril, é que eu estou sentado. Tem quadril, né? Mas é diferente de... Entendeu? É diferente. Mas é bom você conhecer os dois. Porque aí quando tiver que ver, né, uma determinada fluidez no teu movimento, você sabe botar. Né? Pum. Né? Você sabe. Pum. Né? Eu acho válido. Como é válido conhecer o boxe? Para a gente construir como é que a gente vai lutar o karatê contra aquilo. Entendeu? E vale ressaltar que tanto o Bruce Lee, quando entra para o campeonato de boxe da escola, inclusive ele vence esse campeonato, ele coloca técnicas de Wing Chun ali no boxe, no campeonato de boxe, né? Defende, bate, aquelas coisas que não tinha, né, no boxe. E acaba ganhando o cara, porque ele estudou boxe. Ele também aprendeu uns ingleses ali em Hong Kong. Só que, e o campeonato não era de Kung Fu, era de boxe. Então ele entra no campeonato de boxe, só que ele era um praticante de Wing Chun. Então ele bota o Wing Chun ali de algum jeito, né? Eu acredito que ele tenha feito muito isso, né? Bate, né? Defende, bate,
né? Defende barra, alguma coisa ele botou ali, porque não adianta. Você falou, ó, luta aí boxe com o cara, eu vou, né? Posso até me esquivar, mas eu vou usar coisa de karatê. É o que a gente está mais habituado, né? Agora, assim como ele fez isso e venceu o campeonato escolar, o Sensei Benedito, o primeiro contato visual com o karatê é dentro do boxe que ele vê. Ele vê também um cara, né? Boxeador lá da academia dele também fazendo umas coisas diferentes. Entendeu? Não fica só naquela coisa de pá, entendeu? Ele começa a fazer umas coisas, fala, pô, você tentou fazer umas coisas diferentes ali. Tá ganhando todo mundo com isso. E era o karatê dentro do boxe. Por isso que eu falo, gente, assim como hoje a gente tem que observar o boxe, o boxeador do passado que observou o karatê e trouxe o karatê pro boxe, ou o kung fu pro boxe, se deu bem. Porque é como o próprio Marcos estava falando, é questão de identificação. Eu não tenho identificação para ser um praticante de boxe, paralelo ao karatê. Mas é o que o Marcos falou ontem, é o melhor dos dois mundos. Legal, né? Mas se todo mundo admitisse isso, ia ser mais agradável. Tipo, cara, por boxe, porra, tem porradão e tal. Mas em compensação, cara, o karatê quando se fecha com o fu e tal, aquela coisa de defender e bater, sabe? Não há um reconhecimento. É isso que a gente vive hoje. Por quê? Porque as pessoas não encontram pessoas que são efetivas com isso. Sabe? É tudo muito... Hoje o lutador de MMA se destaca porque ele, geralmente, ele tem uma mente aberta com relação a isso. Embora, né, a mentalidade aberta ali também tem um limite, por causa justamente desse preconceito dos lutadores de MMA, cara. O que mais teve mente aberta, querendo ou não, foi o Anderson Silva, que citou o Wing Chun, sabe? Citou outras artes marciais, era amigo do Lyoto, ouvia o pai do Lyoto, inclusive. Entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar nessas coisas, né? O cara que é mais mente aberta e saca esses detalhes, não vai ficar preso só no boxe e no Muay Thai, por exemplo. Não vai. Marco Ruas conheceu o karatê. Ele não era um karateca, mas ele também conheceu o mestre de karatê. Entendeu? Socorro Makiwara lá no dojo do Tanaka. Esteve com o sensei do meu sensei, o sensei Benedito. Entendeu? Ele deu os toques pro Marco Ruas também. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, é gente de mente aberta. Gente de mente aberta, entendeu? Por isso que prosperaram. E para mim, certamente, o Ruas ia ganhar o Rickson por causa disso. Porque o Rickson era muito pobre em pé, né? Porque se a gente for ver o Rollins Gracie naquela luta, sabe, de VHS que gravaram, lutando, treinando, né? Com se era um irmão dele, também, um outro Gracie lá. Cara, parece uma faixa vermelha ou no máximo uma faixa laranja em pé, de karatê, sabe? Pé pra lá, pé pra cá, né? Não sei se a influência deles ali era do karatê misturado com taekwondo, não sei. Mas não estava legal, não estava maduro, né? Não tinha uma objetividade, né? E o Marco Ruas em pé, junto com o Flávio Molina, esculachavam, eles eram muito bons. E aprenderam a lutar no chão, né? Então o Ruas, ao mesmo tempo que conhecia o soco curvo, né? E que se identificava mais com a coisa do boxe e tal, ele era um cara que conhecia o soco do karatê, conhecia o do taekwondo, que é muito parecido, né? Conhecia a Makiwara, quer dizer, uma mente muito mais aberta, né? Tendeu mais pro boxe, né? E pro Muay Thai ali, no caso, sim, foi a tendência maior dele, junto com aquela coisa da luta livre que nós tínhamos aqui. Agora, não era um cara que subestimava, escrachava, ele só não queria pra ele ficar seguindo ali ainda o taekwondo. Ele era faixa preta de taekwondo, mas ele não queria mais saber da postura do taekwondo, pé, entendeu? Tem muito a ver com o biotipo dele. É um cara grande, extremamente forte, ele tinha um corpão, né? Ele era preparadaço, entendeu? Aquele cara ali era ruim de encarar, sim, ele não foi mídia, ele foi um cara muito preparado. E naquela época eles tinham sido forjados naquela coisa de, porra, como é que vai ficar? Porra, desafiou fulano e tal, né? Aqueles pratos, então era diferente.
né? E o Flávio Molina, ele chegou a um bom nível muito bom de taekwondo antes de ir para o boxe tailandês, que era como chamávamos o Muay Thai aqui no Rio de Janeiro, principalmente. E eu cheguei a ver ele dando como é que é o nome? Yokotobigiri, né? Pulando, que no taekwondo, né? É outro nome. E embaixo, aqui na vista chinesa, perto da minha casa, o mestre Nan Roli, que era o meu mestre de taekwondo. Quer dizer, o cara era bom pra caramba. Já ouviu falar, o Marcos está perguntando aqui, do Euclides Pereira. Ele foi um dos primeiros a misturar-se também. Ouvi dizer que ele treinou karatê também. Foi invicto durante sua carreira de vale tudo. Esse eu não estou lembrado não. O próprio pouco falado injustamente Valdemar Santana, também foi um grande lutador brasileiro. Fez frente aí, não sei, para quem não sabe eu vou falar, né? Ele não só vence o Hélio Gracie, como fez lutas duras para cima do Carson, né? Parece que o Carson ganha uma, né, e eles empatam depois. Então, um papo assim, foram lutas duras, né? Mas vale ressaltar que eles se gostavam, tá? É porque o Carson tinha que defender lá a família, né? Mas eles eram muito amigos quando jovem. Ele era basicamente um sparring dos Gracie lá. E aprendeu muito de jiu-jitsu. Agora, ele lutou, eu não sei se vocês sabem, teve uma luta pouco conhecida com o sensei Masahiko Kimura do judô, o mesmo que lutou e venceu o Hélio Gracie. Eles lutaram lá na Bahia, né, o Valdemar Santana, com o Kimura. E o Kimura, quando aceitou lutar, ele não tinha ideia de como seria aquela coisa assim, regra total, né? Valendo soco, chute, tudo. E ele estava com o joelho inchado de uma outra situação. E aí o que acontece? Ele não estava 100%, não sabia que o esquema ia ser selvageria total daquele jeito. Valdemar Santana sabia o jiu-jitsu dos Gracie. Quer dizer, se o Hélio já deu trabalho, né, para o Kimura, que dirá o Valdemar, que era mais forte, também sabia o mesmo jiu-jitsu, né? E ainda sabia capoeira, né? Então vocês veem, parece, gente, pelo que é falado, vocês podem ver isso aí numa resenha aí que teve com o Marcelo Alonso. O Marcelo Alonso tem programa dele, ele fez uma resenha ali, uma entrevista com a filha do Valdemar Santana, e tem uma outra pessoa também que cita essa coisa de Valdemar Santana, essa luta e tudo. E eu não lembro se ele empata ou se ele vence o Kimura. Mas o Kimura, ele chega a ter que usar coisa de karatê contra. Esse ele mesmo falou. Parece que ele conta isso no livro dele, o Masahiko Kimura. Ele conta isso no livro dele. Ele chega a ter que usar técnicas de karatê para se virar ali, porque ele tomava. Quando ele chegava perto, o Valdemar, entendeu? Usava também chute, tinha uma parada dessa, sabe? Usava capoeira e o cara ficava atrapalhado, entendeu? Ou de longe ele usava capoeira e de perto o jiu-jitsu, quer dizer, era uma coisa difícil para o Kimura, sabe? Eu não lembro como é que foi essa luta, mas pegou fogo. E eu tenho a impressão que se o Valdemar não venceu, ele empatou, mas eu acho que, eu não sei, acho que ele venceu. Se alega que o Euclides teve 400 lutas e se aposentou invicto. Ganhou até do Carson Gracie e do Valdemar Santana também, mas é pouco conhecido. Tem muita injustiça aí, né, o Marcos? O próprio Valdemar é pouco citado, né? Tem uma questão racial, provavelmente, envolvida da época, que não se deu, né? Não deu uma ênfase. O próprio grande mestre de jiu-jitsu aqui no Brasil, Oswaldo Fada, né? Que aprendeu ali aquela antiga versão do judô, que era o jiu-jitsu, que a gente chama já de jiu-jitsu aqui, né? Então tinha as pegadas em kimono, braço, queda, isso tudo tinha lá, né?
E aí, cara, é muito legal isso, né? Tipo, pô, várias histórias e tudo. Só que eu acho que assim, em termos de Brasil, cara, quando você parar pra pensar, por isso que eu tenho dificuldade de vestir a camisa do modo brasileiro de lutar, do modo ocidental, porque aqui nunca foi uma coisa tão organizada quanto o oriental, né? Tipo, porra, faz parte da cultura chinesa e japonesa aquilo ali. Aqui, cara, não era cultural, sabe, tão cultural você praticar boxe para aprender a se defender. Um caso ou outro, entendeu? Aprender capoeira para aprender a se defender. Existia um caso assim, obviamente, mas não é uma coisa forte na nossa cultura, entendeu? Então nós temos aí Valdemar Santana, um cara que tinha conhecimento de capoeira e conhecimento de jiu-jitsu, né? Aí você se pergunta, pô, por que não aclamaram o nome desse homem? Por que não... Né? Ele já sabia mais que os gregos, que na época do Hélio e do Carson, a cara era só o conhecimento do antigo cano, né, Jujutsu e muito mais no chão. Quando o Hollis Gracie, ali dos anos 60, 70, começa, né, 60, 70, jovem ainda, estudar, viaja muito para os Estados Unidos, parece que a mãe dele era de lá, uma coisa assim. E aí começa a ver a necessidade, pô, porque eles viram o auge das artes marciais diferentes da deles. O karatê, do kung fu, do taekwondo, tudo sendo muito falado, tudo chegando no Rio, no Brasil, no cinema. Então, aquela coisa que a gente amarga do karatê ser sacaneado hoje, o jiu-jitsu era sacaneado. Houve uma inversão de situação. O jiu-jitsu estava por baixo. Ninguém, isso é briga de luta de homem, não, os caras agarrados. Tinha essa sacanagem, tinha mesmo. Ah, muito feio, tudo embolado, pô, os caras tudo lá. Aí rasga kimono, né? Abre kimono. Verdade, verdade. Então até conquistar, né, o respeito, a admiração, eu acho que realmente se a gente observa o jiu-jitsu praticado hoje, ele cada vez mais, né, tipicamente assim, né, tem uma cara própria, né, e muito, cada vez mais técnico, cada vez mais saídas e cada vez, pô, evoluiu, né, mas naquele tempo, cara, realmente, para a mídia não era mais atraente, o Hélio Gracie e o Carson Gracie já não estavam mais ali, na década de 70, estava mais devagar aquela coisa, então houve uma inversão, então eles tomaram uma pinimba da gente, né, do karatê, do kung fu, que o lance foi ridicularizar, diminuir, né? Aconteceu isso, poucas pessoas falam disso, entendeu? As pessoas não param para conversar e para expor, entendeu? Por que mudou o cenário? Por que determinadas artes marciais sofrem preconceitos? Eu falei para o Marcos ontem, olha, eu já vi locutores americanos de MMA falando mal do Kung Fu, dizendo, né, o pessoal do Kung Fu tem que se atualizar, né? Estão naquela coisa ainda, né? De técnicas que não funcionam mais. Quer dizer, não é assim. É o contexto do MMA que não, porra, não ajuda, né? Agora, eu já vi gente, cara, com raiva, tipo, karatê, isso aí tem que acabar, esse negócio de kata, tem que mudar, todas as artes evoluíram. Por que o karatê não evolui também? Quer dizer, pessoas que não conhecem, querem falar da estrutura da coisa e mudar a coisa, entendeu? Então tem essa coisa toda em cima do Kung Fu, do Karatê, tem um preconceito aí que não é legal. E é uma verdade, não é uma coisa que é só do Rio de Janeiro. É muito forte aqui porque começa aqui, né? Essa bandeira do jiu-jitsu. Sensei Benedito nunca se interessou pelo Vale Tudo? Não, Vale Tudo não, porque para ele era vida ou morte. Tanto que o Carson Gracie desafiou ele, e ele topou fazendo uma contraproposta dos dois lutarem sem mídia, sem câmera, só sairia um vivo. Carson Gracie disse que seria selvageria e não quis. Então não saiu a luta. Aqui sempre foi fuleiragem, está dizendo o Marcos. Só os Gracie foram aclamados. É muita injustiça mesmo. Nossa, se você ver a história do Benedito, cara, não é porque eu sou dessa linhagem. Não é. Mas, porra, daria um grande filme. E vem aí agora o filme dos Gracie, né? Vamos fazer o filme dos Gracie. O filme do Benedito ia ser fantástico. Um cara que, pô, negro, que aprendeu com japoneses na colônia, japoneses de São Paulo. Entendeu? Aprendeu a fazer espada. Sabe? Nossa,
Tem cada relato, cada história do Sensei Benedito, entendeu? Ele observando o boxeador, entendeu? Ia dar uns filmaços, cara. Então, quantos filmes americanos, pô? Aí o Jailton disse aqui, hoje o karatê está aumentando a procura por conta de desmatida. Deu uma melhorada, né, o Jailton, mas eu acho que o karatê merece mais, sabe? Eu acho que a gente não vai alcançar o patamar dos Gracies, mas eu acho que merece mais. É o que eu estava falando com o Marcos ontem, ainda tem muita gente subestimando e desrespeitando o karatê. Existe alguma biografia do Sensei Benedito? Se não, deveria ser escrito. Eu também acho. Eu consegui fazer a última entrevista com ele, né? A entrevista que ele me deu foi basicamente a última. Agora, tem o site dele. Tem o site dele que tá lá, né? E aquela coisa, gente, o karatê da época do Sensei Benedito, né? O karatê que ele aprende ali com o Sagara pá, pum, acabou. Tá? Não há, eis aí talvez o problema, né? Não há essa coisa de pá, que eu mostro aqui, esse diálogo de braço, não. Naquela época, né? Bum, era para acabar logo. Legal, só que o tempo mudou. Sabe? Tanto mudou que quando ele, por melhor que fosse, foi pro Japão, ele falou, cara, Kanazawa tá anos-luz, Asai, esse pessoal todo. Entendeu? Havia um refinamento que no Brasil ainda não havia. Tá? Mas a japonesada respeitou Sensei Benedito, Sensei Sohaku. Tá? É aquilo, eles treinaram esse karatê, né? Definindo uma porrada, uma vida. Né? Né? Tá bom. Só que eles mesmos sabiam que os japoneses estavam no outro patamar, né? Então tem uma diferença, né? Tijuca para criança. Mandem coraçõezinhos para ajudar a live do Sensei Alan Franklin. Mandem. Porque daqui a pouco vai sair uma mão aqui, ó, e me dá um nakadakaki em forma de cascudo, que eu não tô falando isso para vocês, entendeu? Complicado. Então eu acho isso. Então hoje, cara, sabe, no nosso treino particular, e esse trabalho, ele tem essa mentalidade, eu acho assim, no treino particular do indivíduo, se o cara quiser, sabe, fazer uma coisa bem, sabe, com graça, tem que ir, mas ele vai lá e bastante graça, dentro do Shotokan, não tá mudando o Shotokan, tá, mas ele não tá fazendo de qualquer jeito, sabe, aquele karatê de blues, faz uma coisa bem legal, entende o movimento, por que tá fazendo assim, assado, sabe, cara? Sim, merecemos mais. Eu vi o Sensei Paulo Afonso dando aula particular pro Renan Barão do UFC. O Sensei Paulo Afonso é um dos nossos heróis aí, né, o Jair? Eu gosto muito dele porque ele é simples, ele é humilde, ele sabe muito karatê e nos representou na pior fase das artes marciais, que foi o início das artes marciais orientais, né? Foi a pior fase, porque a maioria estava só voltado para esporte e ninguém ligado para o que os Gracies estavam fazendo, né? Então ele nos representou muito bem na época do Vale Tudo, né? E foi pouco aclamado, foi abafado, ele era uma grande resistência, talvez o único linha de frente que a gente teve naquela época. Sensei Lyoto era muito jovem ainda, nós tínhamos basicamente a mesma idade, né? Eu não conheço o Lyoto não, tá, gente? Estou falando só da idade. Isso valoriza o nosso karatê. Exatamente. E aí é o que eu estava falando aí, ô Jailton. Ele estava ensinando dar tipo um mawashi, ramp, né? Só que meio que para baixo, né? O cara que quisesse entrar. Eu já ensinei ao contrário. Por baixo dá um yoko ascendente. Entendeu? É uma boa reação também. O cara não espera. Para tudo isso você tem que ser rápido, né? E sempre com plano B, C, D. Pode ser que o cara realmente
invista com uma puta qualidade de entrada ali no Morotegari, né, na Baiana, e você não consiga. Né? Você não pode contar com isso. Por isso que é muito bom conhecer grandes profissionais de jiu-jitsu para saber o que pode e o que não pode. Né? E conhecer o jiu-jitsu. Eu acredito no seguinte, tá? Quem não conhece o jiu-jitsu e o Wing Chun está em perigo. Ah, então você está dizendo que são os melhores estilos, os melhores artes? Não, não são. Mas o jiu-jitsu tem uma estrutura diferente das artes marciais que lutam em pé. Né? Ele se especializou em desestruturar e baixar. O Wing Chun, ele, apesar de lidar com os mesmos movimentos que a gente vê no próprio Karatê, nos outros estilos de Kung Fu, ele tem o lance do Malai Deai muito apurado, ao modo chinês ali, né, que é uma coisa muito bem feita. Ele é muito rápido, né? Isso de defende e bate, ele tem muito, entendeu? Conheça. Você não pode achar que, não, mas a gente karatê, que o golpe quando entra e tal, cara, tá. É um puta golpe. O Wing Chun não tem a porrada do karatê. É diferente o foco deles. Tem um porradão também, tem uma outra ótica, uma outra mecânica, mas o foco não é jogar toda a energia, como o karatê faz, não. Do modo karatê, de outra forma. Mas ele tem outras peculiaridades que o karatê tem aquilo lá, mas não dá a mesma atenção. Aí quando você se liga para isso, você fala, cara, mas porra, se o karatê, com essas técnicas que nós temos aqui, usar o que eles estão usando lá, né? O princípio que nós temos que é igual ao que eles têm. Né? Dentro do karatê vai ter um diferencial. E eu não estou falando de usar o Wing Chun no karatê. É usar a inteligência marcial que eles têm aqui dentro. Porque a técnica é a mesma. Os princípios que eles conhecem, a gente conhece, só que eles usam muito mais, porque eles estão de perto o tempo todo. Deixa eu tocando, não. Né? Então é isso que eu falo. Conheça essas duas artes marciais, Wing Chun, Jiu-Jitsu, que é para ter um conforto um pouquinho maior, uma segurança um pouquinho maior. Porque um cara de Wing Chun bom é muito perigoso e de Jiu-Jitsu não preciso falar, né? Eles fizeram fama assim. Então eu acho que não basta a gente só reativar, né? Revitalizar aí o karatê marcial. Tem que estar antenado com o que a gente pode topar pela frente no mundo de hoje. Né? Então, se você quer defender a tua graduação, se você quer defender a tua arte, você tem que estar antenado com o que está à volta. E aí, Marcos, conta também conhecer o boxe. Agora, conhecer não é adotar a metodologia. Né? Porque se você gostou, adote. Né? Só que a metodologia do boxe também é diferente do Kung Fu e do Karatê. Então, se você diz que é Karatê, de repente tu, igual boxe, curvão, né? Faz um pêndulo, peraí, cara, uma coisa é você baixar, né? E subir, né? Você tá aqui, numa luta, né? Você baixa, pum, né? Ereto, pum. E pum, né? Pá, pum. É diferente fazer o pêndulo, né? Pum, é diferente, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Os caras do Wing Chun têm uma velocidade absurda. E sabem usar muito bem a força do adversário contra ele mesmo. É excelente. O Wing Chun é um estilo excelente, entendeu? E aí eu falo pra vocês, você pega aí, falando de teorias, o Karatê, os movimentos de um modo geral, tá? Eles são os mesmos para todo mundo, né? Para todo mundo vai ser sempre a mesma coisa, tá? Sempre a mesma coisa, né? A estrutura da arte é aquilo ali. Cara, se eu for lutar com um cara muito mais forte que eu, que sabe também, eu tenho que trazer algum problema para esse cara. Eu tenho que trazer alguma coisa para desconcertar. E ele, como diz Galvão Bueno, não gostar do jogo. Não gostar da luta.
para que eu consiga impor o ritmo. E às vezes, para você fazer isso, só você trazendo outras teorias que se encaixam com o seu estilo para que dê certo, né? Tá acabando o tempo aí, eu queria agradecer a presença de cada um, o diálogo, né? Foi proveitoso. E amanhã eu tô aí de novo para a gente falar de Karatê Do. Ouça.